Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Muitos podem não achar os meus 10 passos suficientes. Eles os veem mais como filosofias do que como ações. Penso que entender a filosofia é tão importante quanto a ação. Há muita gente que quer fazer, em vez de pensar, e há os que pensam, mas não fazem. Eu diria que sou ambos. Adoro ideias e amo a ação. Para os que querem um ponto de partida das coisas a se fazer, irei compartilhar, resumidamente, um pouco do que faço. Pare de fazer o que está fazendo. Em outras palavras, pare e avalie o que está e o que não está funcionando. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Pare de fazer o que não dá resultado e procure fazer algo novo. Procure novas ideias. Para novas ideias de investimento, vou às livrarias e procuro livros sobre assuntos diferentes e originais. Chamo-os de fórmulas. São livros que ensinam como aplicar de uma forma que não conheço. Por exemplo, em uma livraria, encontrei o livro T 16% Percent Solution, a solução dos 16%, em tradução livre, de Joel Moskowitz. Comprei e li o livro, e, na quinta-feira seguinte, fiz exatamente o que dizia, passo a passo. Também fiz isso ao procurar pechinches em imóveis nos escritórios de advogados e bancos. Muitas pessoas não agem ou se deixam convencer por qualquer pessoa a desistir da fórmula que estão estudando. Meu vizinho me disse porque os 16% não funcionariam. Não dei ouvidos, porque ele nunca tinha experimentado isso. Encontre alguém que realizou o que você deseja. Convide-o para almoçar e peça dicas, macetes de negócios. No caso dos títulos de dívidas de impostos prediais de 16%, fui à repartição de impostos municipais e procurei a funcionária que trabalhava na respectiva seção. Descobri que ela também aplicava nestes títulos. Imediatamente, a convidei para o almoço. Ela ficou encantada de me contar tudo o que sabia e como fazer. Depois do almoço ela passou a tarde me mostrando tudo. No dia seguinte, com seu auxílio, encontrei 2 ótimos imóveis e desde então estou recebendo os juros de 16%. Levei um dia para ler o livro e outro para agir. 1 hora para almoçar e um dia para fechar 2 bons negócios. Participe de cursos. Leia e assista a palestras. Procuro nos jornais cursos novos e interessantes. Muitos são de graça ou baratos. Também pago seminários caros sobre o que quero aprender. Sou rico e não preciso de um emprego devido ao que aprendi. Tenho amigos que não fizeram esses cursos e me dizem que estou perdendo dinheiro enquanto continuo no mesmo emprego. Faça muitas ofertas. Quando quero um imóvel, procuro muito. E em geral faço uma oferta por escrito. Se você não sabe exatamente quanto oferecer, eu também não. Isso é tarefa do corretor imobiliário. Eles fazem as ofertas. Eu procuro trabalhar o mínimo. Uma amiga queria que eu lhe mostrasse como comprar apartamentos. Em um sábado, ela, seu corretor e eu visitamos 6 edifícios. 4 eram uma droga, mas 2 interessantes. Aconselhei que ela enviasse por escrito uma proposta para cada um deles, mas oferecendo metade do que os proprietários pediram. Ela e o corretor quase sofreram um infarto. Pensaram que não seria educado, que os proprietários poderiam se sentir ofendidos. Acho mesmo que o corretor não queria tanto trabalho assim, pois não fizeram nada e continuaram procurando um negócio melhor. Não fizeram ofertas e a pessoa ainda está procurando o negócio certo pelo preço certo. Bom, você não saberá qual é o preço certo até que encontre outra parte que deseja fechar o negócio. A maioria dos vendedores pede muito. É raro que um vendedor peça um preço inferior ao valor do objeto de venda. Moral da história: faça ofertas. As pessoas que não investem não têm ideia do que é tentar vender alguma coisa. Tive um imóvel que procurei vender durante meses. Teria ficado contente com qualquer proposta. Não estava preocupado com quão baixo fosse o preço. Eles poderiam ter me oferecido 10 porcos e eu teria ficado feliz. Não pela oferta, mas porque alguém estava interessado. Eu teria feito uma contraproposta. Talvez aceitasse uma criação de porcos. Mas é assim que o jogo funciona. O jogo de compra e venda é divertido. Não se esqueça disso. É divertido e é só um jogo. Faça ofertas. Alguém pode dizer sim. Eu sempre faço ofertas com ressalvas. Em imóveis,
Faça ofertas com a ressalva de que está sujeita à aprovação do sócio no negócio. Nunca especifico quem é o sócio no negócio. A maioria das pessoas não sabe que o sócio é o meu gato. Se eles aceitam a oferta e eu não estou disposto a fechar o negócio, ligo para casa e falo com o gato. Faço esta declaração absurda para ilustrar como o jogo é incrivelmente fácil e simples. Gente demais torna as coisas complicadas e demasiadamente sérias. Descobrir uma boa oferta, o negócio e os investidores certos ou o que quer que seja é como namorar. Você precisa ir ao mercado e falar com um monte de gente, fazer um monte de ofertas, contrapropostas, negociar, rejeitar e aceitar. Conheço solteiros que ficam em casa e esperam que o telefone toque, mas é melhor ir ao mercado, mesmo que seja apenas o supermercado. Procurar, oferecer, rejeitar, negociar e aceitar são partes do processo de quase tudo na vida. Corra, caminhe ou dirija por uma área específica durante 10 minutos. Uma vez por mês. Eu encontrei alguns dos meus melhores investimentos imobiliários fazendo isso. Eu vou correr em um determinado bairro ao longo de um ano e observo as mudanças. Para que um negócio seja lucrativo são necessários dois elementos: pechincha e mudança. Há pechinchas aos montes, mas é a mudança que transforma em uma oportunidade lucrativa. Assim, corro em uma área na qual gostaria de investir. É a repetição que me permite observar pequenas diferenças. Observo avisos de venda de imóveis que estão lá há muito tempo. Isso significa que o vendedor estará mais disposto a negociar. Observo caminhões de mudança indo e vindo. Paro e converso com os motoristas. Falo com os entregadores de encomendas postais. É impressionante quanta informação eles têm sobre uma área. Descubro uma área ruim, especialmente aquelas em que os moradores foram afugentados pelo noticiário. Às vezes, a percorro por um ano à espera de sinais de que algo está mudando para melhor. Falo com os varejistas, especialmente os novos, e descubro por que estão se mudando. Isso leva apenas alguns minutos por mês, e o faço enquanto me ocupo com outra atividade, como correr ou ir a uma loja. Procure pechinchas em todos os mercados. Os consumidores serão sempre pobres. Quando um supermercado faz uma promoção de, digamos, papel higiênico, o consumidor corre e faz estoque. Quando o mercado de ações faz uma promoção, muitas vezes chamada de crash ou correção, o consumidor foge. Quando o supermercado aumenta os preços, o consumidor compra em outro lugar. Quando o preço das ações sobe, o mesmo consumidor começa a comprá-las. Lembre-se sempre, os lucros são feitos na compra, não na venda. Vá aos lugares certos. Um vizinho comprou um apartamento por US$ 100 mil. Comprei o apartamento contíguo ao seu por US$ 50 mil. Ele me disse que estava esperando que os preços subissem. Eu lhe mostrei que o lucro ocorre quando se compra e não quando se vende. Ele comprou um imóvel de uma corretora que não possuía imóveis próprios. Eu comprei o meu no departamento de execuções judiciais de um banco. Paguei os $500 por um curso que me ensinou a fazer isso. Meu vizinho acreditava que pagar essa quantia por um curso sobre investimentos em imóveis era muito caro. Ele disse que não tinha dinheiro para isso, nem tempo, de modo que está esperando o preço do seu imóvel aumentar. Primeiro ache quem queira comprar. Então, encontre quem deseja vender. Um amigo estava querendo um terreno. Tinha o dinheiro, mas não tinha tempo. Descobri um terreno maior do que o desejado pelo meu amigo. Reservei e liguei para ele, que decidiu ficar com uma parte do terreno. Então vendi para ele e comprei. Assim, o restante do terreno me saiu de graça. Moral da história: compre o bolo e corte-o em fatias. Muitas pessoas buscam o que está dentro do seu orçamento. Têm uma visão limitada. Compram apenas uma fatia do bolo e acabam pagando mais por menos. Pessoas que pensam pequeno perdem grandes oportunidades. Se quiser enriquecer, pense grande. Pense grande. Os varejistas gostam de dar descontos para grandes quantidades, simplesmente porque a maioria dos homens de negócios adora gente que gasta muito. Assim, mesmo se for pequeno, sempre é possível pensar grande. Quando a minha empresa precisou comprar computadores,
Liguei para vários amigos perguntando se eles também estariam dispostos a comprar. Então fomos a diversos vendedores e acabamos fechando um bom negócio porque estávamos comprando várias unidades. Já fiz o mesmo com ações. Pessoas pequenas permanecem pequenas porque pensam pequeno. Agem sozinhas ou não fazem nada. Aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram como pequenos negócios. O Coronel Sanders não ficou rico até ter perdido tudo. Aos 60 anos, Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30. Haja. A ação sempre vence a prostração. Estas são apenas algumas das coisas que fiz e continuo fazendo para reconhecer as oportunidades. As palavras importantes são fiz e faço. Conforme repeti inúmeras vezes ao longo do livro, você precisa agir antes de poder receber as recompensas financeiras. Movimente-se. Seção de estudo. Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Resumo. Para os que querem um ponto de partida sobre o que fazer, aqui está, resumidamente, um pouco do que Robert faz. Pare de fazer o que está fazendo. Faça uma pausa para avaliar o que realmente funciona. Procure novas ideias. Vá a livrarias e procure livros sobre assuntos únicos e incomuns. O livro T16% Solution, de Joel Moskowitz, ensinou algo novo a Robert e o incentivou a agir. Encontre alguém que realizou o que você deseja. Chame-o para almoçar e peça dicas e artifícios de negociação. Participe de cursos. Leia e assista a palestras. Robert procura cursos novos e interessantes nos jornais e na internet. Faça muitas ofertas. Você não sabe o preço certo até que tenha com o que comparar. Muitos vendedores pedem muito. É raro um vendedor que ofereça um preço abaixo do valor de mercado. É divertido. E só um jogo. Faça ofertas. Alguém pode aceitá-las. E faça ofertas com ressalvas. Corra. Caminhe ou dirija por uma área específica durante 10 minutos. Uma vez por mês. Robert encontrou alguns dos seus melhores investimentos imobiliários assim. Corre em um determinado bairro ao longo de um ano e observa as mudanças. Para que um negócio seja lucrativo são necessários dois elementos, pechincha e mudança. Há pechinchas aos montes, mas é a mudança que as transforma em uma oportunidade lucrativa. Isso leva apenas alguns minutos por mês, e ele o faz enquanto se ocupa com outra atividade, como correr ou ir a uma loja. Procure pechinchas em todos os mercados. Os consumidores serão sempre pobres. Quando um supermercado faz uma promoção de, digamos, papel higiênico, o consumidor corre e faz estoque. Quando o mercado de ações faz uma promoção, muitas vezes chamada de crash ou correção, o consumidor foge. Lembre-se sempre, os lucros são feitos na compra, não na venda. Vá aos lugares certos. Um vizinho comprou um apartamento por $100.000. Robert comprou apartamento contíguo ao seu por $50.000. Ele lhe disse que estava esperando que os preços subissem. Robert me mostrou que o lucro ocorre quando se compra e não quando se vende. Ele comprou um imóvel de uma corretora que não possuía imóveis próprios. Robert comprou seu no departamento de execuções judiciais de um banco, pagando uns $500 por um curso que o ensinou a fazer isso. O seu vizinho acreditava que pagar essa quantia por um curso sobre investimentos em imóveis era muito caro. Ele disse que não tinha dinheiro para isso, nem tempo, de modo que está esperando o preço do seu imóvel aumentar. Primeiro ache quem queira comprar. Então, encontre quem deseja vender. Compre o bolo e corte-o em fatias. Muitas pessoas buscam o que está dentro do seu orçamento. Têm uma visão limitada. Compram apenas uma fatia do bolo e acabam pagando mais por menos. Pessoas que pensam pequeno perdem grandes oportunidades. Se quiser enriquecer, pense grande. Pense grande. Os varejistas gostam de dar descontos para grandes quantidades, simplesmente porque a maioria dos homens de negócios adora gente que gasta muito. Mesmo que seja pequeno, você pode se reunir a outros para realizar um bom negócio, porque você quer comprar várias unidades de um objeto determinado. Pessoas pequenas permanecem pequenas porque pensam pequeno.
agem sozinhas ou não fazem nada. Aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram como pequenas empresas. O Coronel Sanders não ficou rico até ter perdido tudo. Aos 60 anos, Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30. Haja. A ação sempre vence a prostração. Você precisa agir antes de ser financeiramente recompensado. Movimente-se. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Essa lista de coisas a fazer o inspira ou intimida. 2. Que ações da lista apresentada a você está pronto para tomar? 3. Após ler a lista, quais itens em que ainda não tinha pensado ou que são altamente funcionais se destacam? Que medidas pode tomar para torná-los reais na sua vida?